Boa noite. Como a gente combinou, agora no período final, a gente vai conversar sobre os maridos. E como eu falei para vocês, eu deixei o melhor para o final. Então, ao invés de falar sobre maridos, a gente vai conversar sobre futebol. O que vocês acham? Aleluia! Né? Quem está torcendo, cara, pelas novas contratações do São Paulo, não é? Amém, não é verdade? Quem recebe Rames Rodrigues no meio-campo? Pessoal, quando nós pensamos em uma família centrada no Evangelho, nós precisamos pensar que se o Evangelho não for o centro do convívio da família, se o Evangelho não for o valor e as marcas que nós levamos, nós mesmos, para dentro de casa, nós corremos o risco de trazer para a nossa família valores que não pertencem, não deveriam pertencer a ela. O que nós estamos conversando é que em Cristo Jesus nós somos feitos novas criaturas e como filhos amados do Senhor, nós queremos usar os valores e os princípios do Senhor na nossa família. Porque dificilmente o Senhor vai nos abençoar se nós insistimos em andar de maneira contrária aos ensinos dele. Nós não podemos esperar que o Senhor nos abençoe se nós estivermos sendo desobedientes aos princípios que ele nos dá. Nós temos que esperar disciplina quando nós somos desobedientes, não bênção. Nosso Senhor nos ama e porque ele nos ama, ele nos disciplina. Uma família centrada no Evangelho é uma família que entende, ou que tem indivíduos que entendem, que a sua missão é ser aquilo que o Senhor espera que eles sejam e não aquilo que a sociedade diz. Não aquilo que as pessoas falam, não aquilo que os nossos familiares nos disseram e assim por diante. E quando nós falamos sobre a ideia de escolher PD dentro de casa no primeiro encontro, nós aplaudimos. Nós falamos, olha, isso é correto. Quando nós falamos sobre as mulheres, você vai ter que escolher respeitar, a gente já fica um pouco mais tímido. Mas quando a gente olha para os maridos e diz para eles que eles têm que ser homens, nós provavelmente vamos ganhar um grande silêncio. Porque a verdade é que nós, homens, diferente das mulheres dos nossos dias, nós estamos sofrendo os principais ataques contemporâneos. E nós não podemos mais viver como homens, andar como homens, pensar como homens, ser como homens. E quando eu falei para vocês que eu deixei para o final deixei o melhor, é que eu quero dizer o seguinte, que essa vai ser, de todas as mensagens, a mais difícil. Porque eu vou precisar falar com vocês, homens, com franqueza, que às vezes a gente precisa nos nossos dias. Mas eu não quero fazer isso porque eu tenho vontades sofridas no meu coração. Eu não quero fazer isso porque eu tenho qualquer outro motivo senão apresentar aquilo que a Escritura ensina e ser firme com aquilo que a Escritura ensina, mesmo que seja duro. A Escritura diz o seguinte para nós, maridos. Ele diz, maridos, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou sua igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar das águas mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. De tudo o que eu li, a sua esposa ouviu botox e outros procedimentos. Porque essa história de ser apresentada sem ruga ou qualquer outra coisa semelhante, ela adoraria. Ela adoraria que você tivesse o poder de entregá-la sem rugas. Mas o apóstolo Paulo ele está falando sobre características espirituais. Ele está dizendo que a função do marido é, em número 1, santificar a sua esposa. A função do marido é ser um representante de Deus em casa de tal forma que, andando na companhia do seu marido, ela se torna uma mulher mais santa do que sem a presença do seu marido. E ele faz isso com uma segunda função, ele vai fazer isso para apresentar. Ele vai apresentar a sua esposa gloriosa diante do Senhor. Uma mulher
cujo marido é um homem de Deus, um homem do Senhor, essa é uma mulher mais santa, essa é uma mulher mais sábia, e essa é uma mulher pronta para ser apresentada diante do Senhor como pura. A mulher impura, a mulher que não é santa, a mulher com rugas espirituais, essa é a esposa de um marido que deixou de cumprir o seu papel. Não importa quão bonitas sejam as fotos da esposa no Instagram. Não importa quão elegantes sejam as roupas que ela usa. Se ela não for mais parecida com Cristo Jesus andando com você, você não cumpriu o seu papel de ser marido na sua casa. E vocês achavam que a Escritura pegava pesado com as mulheres, né? E vocês achavam que a Escritura era machista. A verdade é que, desde sempre, o Senhor é duro contra nós, homens. Quando Adão e Eva pecaram no jardim, o Senhor advertiu Eva, com certeza. Mas ele foi para cima de Adão. Foi com ele que ele acertou o negócio. Somos nós, homens, somos cobrados por toda a Escritura. E agora, mais do que nunca, nós precisamos ser. Porque nós estamos vivendo uma geração que está difícil. A nossa geração está vivendo uma vida de ataque à masculinidade. O que é ser homem nos nossos dias? Qual é a qualidade de um homem? O conceito de masculinidade. O que significa ser masculino nos nossos dias? E nós encontramos várias definições. Mas cada vez mais o conceito de masculinidade e o conceito de masculinidade tóxica estão se fundindo. Ao que parece, não existe muita diferença mais entre ser masculino e ser toxicamente masculino. Porque se você pensar bem, aquilo que nós definiríamos como tóxico, não tem gênero. Um homem pode ser tóxico quando ele é agressivo. Mas se uma mulher for agressiva, ela é o quê? Feminina? Ou ela é tóxica? Ela é tóxica. Mas nós não usamos feminilidade tóxica. Nós usamos masculinidade tóxica. Como se os homens fossem os únicos que pudessem ser tóxicos. Todas as qualidades que descrevem toxicidade, se eu puder usar essa palavra, são palavras que não têm gênero. Você pode falar, não, um homem é mais agressivo que a mulher, nós temos dados para demonstrar isso. Tudo bem, mas a agressão não é uma característica masculina. Pode ter uma incidência maior entre homens. Mas quando uma mulher bate em um homem, ela não é masculina, ela é agressiva. A linguagem dos nossos dias coloca sobre nós, homens, características que tudo o que nós somos, o modo como nós definimos, como características de coisas que são ruins. Ser homem, hoje em dia, está custando caro, está sendo difícil, e cada vez mais nós estamos sendo perseguidos por características pessoais. Eu não estou dizendo que é bom que um homem seja tóxico, não me entenda mal. Todo tipo de pecado tem que ser tratado na cruz do Senhor, cometido por homens ou por mulheres. Mas aquilo que te define como homem nem sempre é pecado, mas o nosso mundo diz que é uma desvirtude cruel. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Masculinidade tóxica, diz a notícia. Passou um pouquinho o título ali, mas eu posso ler para vocês. Ela afeta homens e mulheres, mas eles precisam lidar. Observe o que diz o texto. Não seja fraco, não chore, seja homem. O ser homem é não ter qualquer comportamento dito feminino, construída pela sociedade patriarcal. Essa definição do que é ser homem é chamada de masculinidade tóxica. Escute bem. A definição de masculinidade tóxica é o pai que olha para o filho e diz, não chore. É o pai que olha para o filho e diz, seja homem. Em que mundo sugerir para garotos que eles tenham comportamentos masculinos é tóxico? No mundo de hoje, no nosso mundo. Um pai que olha para o seu filho e diz, você não precisa chorar por isso. Isso é masculinidade tóxica. Masculinidade tem sido criticada por todos os lugares. Quantos de vocês já assistiram uma série chamada Ted Lasso? Vocês já assistiram?
Ted Lasso é muito engraçado. Aliás, é uma comédia dessas que vale a pena assistir. Na primeira temporada é a história do Ted Lasso, que era um professor universitário. Eu não vou dar muitos spoilers, tá? Pode ficar tranquilo. E ele termina como campeão de uma liga universitária. E um time de futebol, ele era técnico de futebol americano, e um time da terceira divisão do campeonato inglês de futebol convida ele para ser o técnico desse time. Ele não entende a cultura do futebol, ele não entende as regras do jogo, ele não entende a cultura relacionada ao futebol entre os ingleses, ele não faz ideia de como que o jogo funciona, a torcida funciona, ele não tem a menor ideia de onde ele está se enfiando, mas ele é um eterno positivo. Tudo é bom, tudo vai dar certo, ele olha tudo como se o copo sempre estivesse meio cheio. E durante o processo dele, ele enfrenta um divórcio, que é só um detalhe da história dele. Que na segunda temporada ele precisa encontrar uma psicóloga para tratá-lo, que também é só uma parte da história. Mas em todo o momento que ele é tratado, ele é representado como o homem que toma as decisões corretas e faz o que é certo. Quando saiu a terceira temporada, a crítica disse o seguinte: Ted Lasso, o sucesso do treinador que ensina machões a serem sensíveis. Esse é o título da matéria. Essa era a função dele. Porque ao invés de ensinar os jogadores a jogar futebol, como ele estava aprendendo a entrar em contato com as suas próprias emoções, sendo tratado pela psicóloga, ele ensinava os seus jogadores a fazerem o mesmo. E observe o que diz a reportagem. No momento em que o reacionarismo machista mostra sua face perigosa em movimentos como Red Pill, a terceira temporada surge como um antídoto à famigerada masculinidade tóxica, expondo sensibilidades e os dilemas dos marmanjos. Quem escreveu isso não foi um homem. A gente jamais diria que a gente tem dilema de marmanjo para resolver. Mas essa jornalista diz: na contramão do clichê do técnico agressivo e mal educado, o personagem oferece uma simpatia, empatia e sinceridade. O oposto de masculinidade tóxica é um homem que se comporta como uma mulher. As características apresentadas é de alguém que é diferente. Aliás, a nossa própria qualidade como homens tem sido avaliado em quão semelhante nós somos às mulheres nos nossos dias. Quanto mais parecido um homem for com uma mulher, não na sua aparência, mas no seu procedimento, mais masculino nos nossos dias ele vai ser. Procurando sobre o que significa masculinidade positiva, o oposto de masculinidade tóxica, eu encontrei um artigo que dizia o seguinte: entenda a masculinidade positiva. A masculinidade positiva, acho que vocês não vão conseguir ler aqui, eu vou ler para vocês. São homens que passaram a cultivar plantas em casa, flores em casa, porque querem um ambiente mais acolhedor no seu espaço de descanso e lazer. Homens, vocês que nasceram antes da década de 80, quantos de vocês alguma vez pensaram em plantar flores em casa para um ambiente? Hã? Quem nasceu antes da década de 90, então? Flores nunca foi associado a homens. Não que homens não pudessem ser jardineiros, não me entendam mal, eles foram e fizeram isso muitas vezes. Mas a ideia é que o homem, ele não é que ele trabalha com o jardim, é que ele tem planta em casa para trazer harmonia. Homens, qual foi a última vez que você achou que a palavra harmonia era uma palavra necessária no ambiente da sua casa? Esse abajur orna muito com o sofá, traz uma harmonia. Nós nunca falamos isso na vida. Homens que conseguem verbalizar medos e receios. Olha que bonito o homem positivo. O homem positivo, ele fala dos seus medos, ele fala dos seus receios, ou até mesmo dos seus relacionamentos, para sua parceira, e eles se sentem acolhidos e amados. Me fala para mim, me fala. Qual foi a última vez que, para você se definir como homem, você falou: eu preciso ser acolhido pela minha parceira? Nunca nós usamos isso como critério de masculinidade.
Homens que passaram a se vestir de uma maneira que se identificam com a sua personalidade. Gente, qual foi a última vez que a gente perguntou se a roupa combina? Se a gente tiver uma calça jeans, uma camiseta polo, a gente passa a semana inteira sem precisar. Nossa, está suficiente. Esse é o homem positivo. O homem positivo, ou a masculinidade positiva, é cada vez mais parecida com ser mulher. Com virtudes e características das mulheres. Por isso que não é fácil ser homem nos nossos dias. Nos nossos dias é muito difícil ser homem porque toda vez que você apresenta um traço de masculinidade, você corre o risco de sofrer a acusação de ser uma masculinidade tóxica. Se você for incisivo com seu filho para que ele tenha responsabilidades e reaja de maneira correta diante do mundo, você corre o risco de ser taxado de pai tóxico, ensinando um filho tóxico, de falar de uma maneira machista com seu filho e de ensinar ele a propagar uma perspectiva de mundo machista. E cá estamos, eu e você, casados. E se você olhar bem a foto dos casados ali, elas representam bem a gente. A gente é isso mesmo. A gente casou fofinho e virou fofão depois de casar. E nós estamos confusos também. Nós estamos profundamente confusos porque nós queremos amar as nossas esposas. Nós queremos instruir os nossos filhos. Mas nós não sabemos mais como fazer. Porque aquilo que nós entendíamos como virtudes, hoje tem sido descritos como defeitos. Uma coisa, todos nós temos profunda certeza. Essa ideia de ser machão, macho, não é com a gente. A gente que anda com Jesus, a gente tem o exemplo de Cristo Jesus como um homem que é humilde. Um homem que é, acima de todas as coisas, profundamente poderoso, mas humilde. A gente sabe que machista não representa, Jesus não representa ninguém com título de machista. E ninguém com título de machista pode se dizer representante de Cristo Jesus. Nenhum machão desses machos alfas que a gente vê nesses programinhas de Red Pill da vida, nenhum deles representam a Cristo Jesus e nenhum deles representam a masculinidade. Aquele machão da fazenda que pisa grosso, fala firme e dá machadada nas pessoas, também não é o padrão de masculinidade. Também não é o padrão que nós temos que ter do que significa ser homem. Então, como é que nós vamos balizar as nossas vidas? Se nós rejeitamos por completo o machismo, mas não nos identificamos de maneira nenhuma com esse conceito de masculinidade tóxica que ameaça um pouquinho da nossa identidade. Como é que nós vamos ser homens nos nossos dias? E melhor, como é que nós seremos maridos dentro de casa? Porque da mesma maneira que nós conversamos sobre qualidades da esposa, nós precisamos conversar sobre a qualidade do marido dentro de casa. E como fizemos até aqui? Todos os princípios são baseados em escolhas. O primeiro, eu disse, você vai escolher perder. Isso vai ser ótimo para o seu casamento. Esposas, vocês vão escolher respeitar. Mas maridos, vocês vão precisar escolher sofrer. Você que é marido, você foi chamado para sofrer. Esse é o teu chamado, essa é a tua função, esse é o teu lugar. Esse é o lugar que Jesus deu para você servir sua família. Seu lugar não é ser rei, seu lugar não é ser dono da família, seu lugar não é ser responsável por ela, seu lugar é estar pronto para morrer. E eu sei que você diz assim, se entrar um ladrão na minha casa e ele colocar uma arma na minha esposa, eu pulo na frente do ladrão e eu falo, primeiro em mim, mas não mexe com a minha mulher. Mas esse é fácil. Esse é fácil por duas razões. Primeira razão, porque é uma vez só. Você não tem chance de repetir. E segundo, que é só na sua imaginação. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está disposto a abandonar todos os seus hobbies, todo o seu tempo de futebol,
Todo o tempo que você perde na frente da TV, vendo 22 homens suados correndo atrás de uma bola, para gastar tempo com a sua mulher, se a sua resposta é não, você não sabe o que é ser um bom marido. Porque é muito fácil tomar um tiro hipotético, num assalto hipotético, para defender a sua mulher. Eu quero ver, você está pronto para fazer isso amanhã cedo, na hora de fazer o café. É você levantar e dizer, pode deixar comigo, eu vou te servir. O Evangelho nos ensina novamente que o princípio do nosso comportamento como homens dentro de casa não pode ser orientado por esse mundo. O princípio que nós vamos usar dentro de casa para o Evangelho, para sermos maridos dentro de casa, tem que ser motivado pelo Evangelho. E lembra, o Evangelho ele traz uma ruptura. Nós éramos coisas sem Deus, gente sem Deus, com princípios e valores sem Deus, mas em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. Quando nós olhamos para o ensino de Paulo, ele diz o seguinte: assim eu digo no Senhor e eu insisto, não vivam como os gentios, ou seja, não tentem viver como vocês eram. Eles vivem na, olha só, inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos do entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão e devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, observe, eles se entregaram à depravação, para cometendo com avidez toda espécie de impureza. Masculinidade tóxica nas Escrituras é isso aqui. É o homem que pensa de maneira obscurecida. É o ser que sem entendimento e na ignorância ele se entrega à depravação. Masculinidade tóxica, de acordo com as Escrituras, é aquela que produz a depravação e toda espécie de impureza. E isso nós homens, nós sabemos que nós somos muito bons em promover. Homens são profundamente bons em falar porcaria. Eles se sentam juntos em roda e eles falam porcaria, eles contam piada suja, eles compartilham vídeos no WhatsApp com os amigos de pornografia, eles mandam fotos de mulheres uns para os outros nos grupos. Isso é masculinidade tóxica de acordo com a Escritura. Isso é profundamente nocivo para a sua família. Isso é profundamente nocivo para você. É exatamente esse tipo de coisa que a gente tem que tirar de casa. Não dá para viver uma vida nesse mundo pornificado brincando com a pornografia escondida. Não dá. Esse é o comportamento antes de Cristo Jesus, daqueles que não entenderam o que é que Cristo Jesus veio trazer. Isso na Escritura é a macheza que a gente tem que abandonar. Esse comportamento vil e imoral. Até porque Paulo vai dizer que não foi assim que nós aprendemos de Cristo Jesus. Cristo Jesus não era esse homem. Cristo Jesus não ensinou esse tipo de ser homem. Esse tipo de masculinidade tóxica de fato, essa masculinidade vil e maldosa, é essa que nós temos que abandonar, é essa que nós temos que deixar de lado. Não tem como desfrutar da bondade de Deus vivendo imerso na pornografia. Não tem. Não tem como viver com um pé na imoralidade e outro na santidade disfarçada do domingo. Não tem. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos seguir o conselho de Paulo que diz aquele antigo modo de viver no qual vocês foram ensinados. O objetivo agora é o seguinte: você vai se despir desse velho homem. E esse velho homem que se corrompe com desejos enganosos, e nós vamos ser renovados no nosso modo de pensar e a revestir do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Masculinidade, aquela aprovada pela Escritura, é essa masculinidade que se manifesta em justiça, que faz o que é correto, e em santidade, não imoralidade. É pureza. A masculinidade da Escritura é o abandono do pecado para uma novidade de vida. Esse é o ensino de Cristo Jesus para nós homens. Nós precisamos abandonar as coisas de criança para trás, essa masculinidade tosca para trás. E a gente tem que abandonar essa ideia de que, para sermos bons homens, nós precisamos de algum tipo de masculinidade positiva. Não, nós precisamos desse tipo de comportamento. Nós precisamos dessa justiça divina. Nós precisamos de santidade de Deus nas nossas vidas. Quando nós, homens, nós chegamos a Cristo Jesus,
As coisas velhas ficaram para trás, Deus tem coisas novas para nós. O que é que Ele tem? Qual que é a proposta do Evangelho para nós homens? O que é que nós vamos fazer enquanto maridos dentro de casa? O que é que nós vamos ser dentro de casa que representa quem Cristo é? Paulo diz o seguinte: maridos, ame cada um a sua esposa. E é bom ele deixar claro isso, porque a gente homem, a gente não lê muito bem. Marido, ame a esposa. Você fala assim, esposa de quem? É a sua, espertão. Você vai amar a sua esposa. Você não vai amar a esposa dos outros. A imoralidade é da outra vida. Mas fulano não é a esposa de ninguém. Você tem que amar a sua. Você tem que se dedicar para a sua mulher. Você tem que se empenhar para a sua mulher. Ela é a única que você deve amar. E ele diz, da mesma maneira como Cristo amou a igreja. E vocês, mulheres, achavam que estava difícil esse negócio de sujeição. A gente só tem que amar vocês como Jesus. Está tranquilo, está suave na nave. Como é que Jesus Cristo se amou? Ele se entregou por ela. Entrega. A exigência do Evangelho para você não é seja líder, não é seja macho alfa, não é seja dominador, não é ser o primeiro, não é ser o mais importante. O Evangelho diz para você, marido, que você tem que estar pronto para morrer pela sua esposa. Você tem que estar pronto para sofrer. Esse é o teu chamado. Essa é a tua missão. Esse é o teu lugar. E quando nós abrimos mão desse lugar, nós adotamos algum tipo de masculinidade ou de forma de ser marido, que vai ou para o lado dos antigos, do homem machão, ou que vai para o lado dos contemporâneos, do homem que não é tão macho assim. O Senhor Jesus não quer nada disso de você. O Senhor Jesus Cristo quer homens que sejam representantes dele em casa, preocupados com o bem espiritual da sua família, com o crescimento espiritual das suas esposas. Isso é ser marido. Isso é ser marido. Mas quais são os nossos defeitos? Se a gente sabe que o nosso papel é amar e se sacrificar, quais são os nossos defeitos? Como é que nós erramos nesse processo? Da mesma maneira que nós conversamos com as mulheres, começando pelo que não fazer, vamos fazer o mesmo com nós homens. Nosso primeiro defeito é que nós temos um mal. Nós queremos ser chefes. Nós, maridos, nós gostamos também de controlar coisas. Nós gostamos de ter responsabilidades. Nós gostamos de receber respeito, mas nós gostamos de ter responsabilidades. E às vezes nós tomamos para nós a responsabilidade de fazer a família dar certo. E nós queremos que a família funcione como uma empresa. Então o marido que acha que é chefe, ele entra em casa e ele faz o quê? Ele manda, ele dá ordem, ele ordena. Ele diz, você tem que me obedecer. Ele olha para a mulher e diz, você tem que me obedecer. Ele olha para o filho e diz, você tem que me obedecer. Esse marido chefe é o marido que não entendeu o lugar dele dentro de casa. O marido dentro de casa foi chamado para ser o cabeça da mulher. E por ser o cabeça da mulher, ele não é o chefe dela. O homem tem autoridade de Deus dentro de casa para ser o representante de Deus dentro de casa, não para ser o dono dela, não para ser o líder dela, não para ser o chefe dela. Essa não é a função do marido. O líder da casa é Cristo Jesus, o dono da casa é Cristo Jesus, o dono do casal é Cristo Jesus, o dono da família é o próprio Deus. O marido é o representante de Deus nessa casa. Mas ele não é o chefe. As pessoas não precisam bater continência para ele. As pessoas não precisam andar com medo das avaliações negativas que ele vai fazer. O
Marido-chefe é o equívoco que nós cometemos quando nós acreditamos que nós ocupamos o lugar de Deus em casa. Marido-chefe é o equívoco que nós cometemos quando nós queremos dominar ao invés de servir. E nós, homens, nós somos culpados disso. Mas eu garanto para vocês que esse não é o nosso pior problema. E, aliás, eu diria para vocês que, infelizmente, esse é um problema que tem se tornado cada vez mais raro nos nossos dias. Tem sido muito mais comum o marido frouxo. Esse homem é uma vergonha para o Evangelho. Esse homem é uma vergonha para Cristo Jesus. O marido frouxo é aquele que adotou essa política de boa vizinhança desse mundo e não quer ofender ninguém. Então ele anda dentro de casa, com os rabos e com o rabo entre as pernas, sem exercer suas funções de representante de Deus em casa. Esse é o homem que aceita ordens da sua esposa. Esse é o homem que aceita ser pau-mandado dos seus filhos. Esse é o homem que não tem respeito em casa. E, infelizmente, esse homem é uma praga nos nossos dias. Uma praga. Homens que não têm fibra moral de serem representantes de Deus nas suas casas. E são paus mandados. Fracos, sem voz, sem fibra. Esse é, talvez, o grande mal da nossa geração. Homens que, por falta de caráter, não têm a responsabilidade de serem maridos como deveriam ser. O problema desses homens é que eles também esqueceram que eles são cabeça. O machão erra no exagero, o frouxo erra na omissão, mas os dois abandonam o seu lugar de ser marido. Os dois cometem um erro de abandonar o seu posto. Os dois cometem o erro de ou dominar ou abandonar a sua casa. São erros fatais para um casamento. A esposa de um homem omisso é uma mulher exausta, porque ela funciona por dois o tempo inteiro. Na criação dos filhos, ela é exausta. Na casa, ela está exausta. Na esposa do homem frouxo, é uma mulher cansada. É uma mulher sozinha. Porque esse homem não tem feito o que tinha que fazer para servir dentro de casa, para se entregar dentro de casa, para se sacrificar dentro de casa. Esse é um homem que não sabe o que é sofrer de acordo com o Evangelho, para que a sua esposa seja pura. Aliás, esse é um outro problemaço nos nossos dias, é um marido espiritualmente omisso. Esse homem é uma vergonha para o Evangelho também, porque Deus colocou você nessa casa como representante dele. Mas todas as vezes que vocês oram, quando vocês oram, é sua esposa que pede vocês, que convida vocês. Esse homem espiritualmente omisso é aquele que gosta da igreja, mas não se levanta para servir nunca. É aquele que entende o valor da igreja para as crianças, mas não é tão interessante assim para ele. O espiritualmente omisso é aquele que tanto faz se vai na igreja no domingo ou não. Tanto faz. E o pior do marido espiritualmente omisso é que ele ensina os seus filhos a serem como ele. Uma tragédia. Conversando com um líder de jovens esses tempos atrás, ele me disse uma frase que marcou muito minha vida. Ele disse o seguinte, que pais que têm dificuldade de se levar os seus filhos no programa dos adolescentes, no meio da tarde, porque eles estão muito cansados, são os pais que vão buscar seus filhos de madrugadas no barzinho. A sua missão agora vai te custar alguma coisa amanhã. E sua missão como marido e como pai vai te custar amanhã alguma coisa. Maridos omissos são maridos que não levam a sério sua vida com o Senhor, dentro de casa. E são homens que ensinam seus filhos a serem como eles. Estou cansado de ver pais que não podem ir na escola bíblica dominical no domingo de manhã, porque os filhos estão muito cansados da semana. E sem perceber
estão ensinando seus filhos que as coisas do Senhor é quando sobra energia e quando a vida está tranquila, que provavelmente nunca vai acontecer na vida desse garoto. Mas para proteger o soninho do filhote, papai tira a igreja dele. Não tira o videogame, não tira o futebol, não tira os amigos, e tira Jesus da vida do garoto. Esse homem é uma vergonha para o Evangelho. Esse homem é uma vergonha para a sua casa. Marido espiritualmente omisso é aquele que faz isso com a sua esposa. Não investe espiritualmente na sua esposa. Não ora com a sua esposa. Não lê as Escrituras com a sua esposa. Ele não entende sua missão. A missão que Cristo deu para ele foi santificá-la, apresentá-la gloriosa. Como é que um homem que não entendeu que tem que ser santo pode apresentar sua mulher à santidade, em santidade a Cristo Jesus? Um homem que fleta com a pornografia, um homem que fleta com a imoralidade, ele não vai cumprir o seu papel de levar sua esposa à santidade, porque ele não tem esse compromisso. Marido espiritualmente omisso é uma vergonha para o Evangelho, porque ele não busca os ideais do Evangelho e ele não nutre sua esposa para fazer o mesmo. Ele é deficiente. Ele falha. Mas quando um homem falha, ele condena a sua esposa. Quando um homem falha, ele condena os seus filhos. Maridos e pais espiritualmente omissos são vergonhas para o Evangelho. Um outro erro que nós cometemos muito frequentemente é o marido mimadinho da mamãe. Esse marido mimadinho da mamãe, esse é uma vergonha para muita gente. Que é aquele garotinho que quando ele casa, ele vai para casa, ele vai começar a nova casinha e ele liga para a mãe para perguntar o que tem que fazer. Sabe aquele garoto que é todo fofo, mas que não sabe tomar uma decisão na vida? Que não sabe o que é pagar um boleto? Que não sabe o que significa pagar roupa em 24 vezes na Renner? Esse mimadinho da mamãe, ele dá um trabalho para as esposas. Porque hoje a mulher foi ensinada a ser guerreira. E geralmente a esposa do mimadinho é uma mulher guerreira. Ela vai para cima, ela arruma 2 empregos para sustentar a casa, mas o mimadinho da mamãe está esperando alguma coisa acontecer. O mimadinho joga videogame até tarde. O mimadinho adora um FIFA com os amigos, até de noite, mas tem muita dificuldade de acordar cedo para ir trabalhar. Aliás, essa é uma geração que está assustador, o que está acontecendo com essa geração. Não sei se vocês viram notícia recente, o Brasil é o país que tem o 2º maior índice de jovens nem-nem. Vocês viram isso? Sabe o que é o jovem nem-nem? É o jovem que nem estuda e nem trabalha. São jovens de 18 a 24 anos que não saem da casa da mamãe para ficar jogando videogame. Eles não foram para a faculdade e eles não foram para o mercado de trabalho. Nós temos a 2ª maior população do mundo de jovens nem-nem. Assustador, não é? É uma geração que não quer trabalhar. É uma geração que não quer pagar o preço. Eu e a Gabriela, a gente brinca que essa é a geração dos jovens. Os jovens hoje em dia estão fofos. Jovens. Vocês viram aquele garoto que escreveu para a pessoa que o estava contratando, pedindo por que ele não queria continuar no processo seletivo? Vocês viram esse? Vocês não viram esse? Sensacional. Eu não consigo reproduzir com as exatas palavras, mas a ideia dele é assim, ele escreve um e-mail para avisar a empresa onde ele foi fazer a entrevista que ele não queria dar sequência no trabalho, porque a relação que ele percebeu não deu match com a empresa. Eles são muito ambiciosos, eles estão procurando grandes coisas, e ele tem um perfil de vida mais moderado. E, além disso, eu não poderia aceitar esse trabalho, porque ele pede que eu esteja aí o tempo todo, e isso vai atrapalhar a minha academia de manhã. Gente, quem tem esse tipo de resposta, não sabe o que é comprar roupa na Renner, vai. Que dirá pagar boleto de roupa na Renner? É um garoto que a mamãe vai criar ele bonitinho. Ele quer um trabalho meio período para não conflitar com a academia. Essa geração
de homens frouxos e mimados. Isso é uma vergonha para o Evangelho. A gente não podia ser assim. Não podia ter esse tipo de coisa dentro da igreja, porque esse é o jeito de pensar daqueles que não conhecem a Cristo Jesus. Aliás, Paulo, quando fala sobre o lugar do homem, ele diz: é por essa razão que o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. O mimadinho da mamãe nunca consegue romper o laço. Ele está sempre juntinho com a mamãe, proximinha do papai. Quando ele precisa fazer compras, ele pede apoio para o papai. O papai comprou a primeira casa, o papai comprou o primeiro carro. O papai está pagando a nova casa. E esse garoto nunca vira homem. Você quer ver um símbolo disso? É pegar um garoto com 35 anos e chamar de menino Ney. É assustador que um homem de 35 anos tenha um comportamento de garoto a vida toda. Mas esse é um símbolo de uma geração que não entendeu responsabilidade, que não entendeu o que significa ser homem, que não entendeu o que significa ser marido. Esse é um erro fatal para nós. Mas tem um outro, muito ruim, que é o marido traíra. Esse é canalha. E esse é muito comum. Nos nossos dias, os homens são assim, traíras, canalhas, pilantras, safados, sem vergonha, cafajeste. Homens que não têm mais limites para sua imoralidade, que reservam seu tempo, seus eletrônicos para o seu prazer pessoal e que fazem uso de aplicativos para os seus contatinhos. O homem cristão que tem Tinder e afins é uma vergonha para o Evangelho. O homem cristão que tem TikTok para ficar assistindo menininha dançar de roupa curta é uma vergonha para o Evangelho. Homem que tem contatinho no WhatsApp para ficar mandando mensaginha bobinha com gente do trabalho é uma vergonha para o Evangelho. Isso não é ser homem, isso não é ser marido. Isso é uma vergonha. É por isso que a Escritura é muito firme em dizer que o marido tem que amar a sua mulher. Não é a mulher do outro, não é a mulher da internet, não é a celebridade, não é o contatinho. Homem que tem contatinho é garoto, imaturo, está flertando com o pecado, em algum momento vai cair. Homem que permite liberdades de outras mulheres dentro do trabalho, traíra. Isso não é digno do Evangelho de Cristo Jesus. Isso é vergonha. Isso é coisa do passado. Homem casado que tem aplicativo de relacionamento é uma abominação. Por fim, nós temos o marido que é ausente. Essa é uma praga também nos nossos dias. O marido ausente, tirando aqueles que por necessidades de sobrevivência precisam ser, também são uma vergonha. Não me entenda mal. Eu sei que às vezes a sua situação de vida é muito dura e você precisa, por um período, investir um pouco mais do seu tempo no trabalho. E eu vou dizer, isso é louvável. O ausente não é esse. O ausente é aquele que escolhe não estar presente. Ele poderia estar lá, mas ele não quer. É o marido que tem reunião todos os dias até 8 da noite, que tem o futebol com os amigos da segunda, que tem o futebol com os amigos da quarta, tem a saidinha do bar da quinta. Esse cara é o ausente. É aquele que escolhe, podendo estar em casa, escolhe não estar. A Escritura também é muito clara em dizer que o homem ele deixa seu pai e a sua mãe e ele se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Depois que você casou, você é um com a sua esposa. Você não é unha e carne mais com seus amiguinhos.
Sinto muito que os meninos do futebol sintam sua falta. Sinto muito que os amigos do trabalho não te veem mais no happy hour. Sinto muito. Mas você agora é um com a sua esposa. É com ela que você sai. É com ela que você passa tempo. É com ela que você investe tempo. É com ela que você viaja. É com ela que você assiste jogo, se ela gostar. Mas é com ela agora. É outra coisa. Por isso, homens, eu gostaria de deixar alguns conselhos para vocês também. Porque o Senhor colocou sobre nós a responsabilidade de nos sacrificarmos pela nossa esposa, de sacrificar o nosso tempo por elas, de sacrificar as nossas preferências, os nossos momentos de solidão, às vezes, de ficar quietos, os nossos planos. Se o seu plano de carreira impede que você passe tempo com a sua esposa, sacrifique o seu plano de carreira, não a sua esposa. Se o seu alvo de vida sacrifica o seu casamento, sacrifique o seu alvo de vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se o seu modo de viver, se você entende que a sua esposa atrapalha o que você tem que fazer, o que você gostaria de fazer na sua vida, entenda que o errado é você. E que é você que tem que mudar a sua visão de vida, sua visão de futuro. E você vai ter que sacrificar essas coisas. Porque o teu compromisso agora é com a tua esposa, não é com o teu trabalho. É com a tua esposa, não é com o teu lazer. É com a tua esposa, não é com as tuas vontades mais. Por isso eu queria dizer uma coisa para vocês, homens. Primeiro conselho que eu dou para vocês: valorize o desejo que a sua esposa tem de estar perto de você. Eu sei que você gosta do seu trabalho e eu quero encorajar você a trabalhar com muito empenho. Faz parte da nossa identidade trabalhar. Muitas vezes nós nos identificamos de uma maneira até idólatra com o nosso trabalho, de tanto que a gente gosta de trabalhar. E eu entendo o seu desejo por estar no trabalho e investir tempo lá. Mas você precisa aprender a valorizar tempo com a sua esposa. O que significa o desejo da sua esposa por proximidade? Depende da esposa. Depende da mulher. Tem mulher que gosta de passar tempo juntos. Tem mulher que gosta de sair. Tem mulher que gosta de comer. Tem mulher que gosta de assistir filme. Tem mulher que às vezes só gosta de ficar junto. E você tem que entender o que a sua esposa quer. Não importa o que as outras gostam, o que o livro disse, o que o pastor falou. A mulher que dorme do seu lado é a pessoa que melhor sabe o que ela quer. Pergunta para ela: o que você prefere, querida? Assistir o jogo do São Paulo? Ir a uma churrascaria? Ou assistir um filme, uma comédia romântica? Eu tenho dificuldade, que ela vai ter uma certa dificuldade de escolher entre esses três. Mas pergunta. E outra, quando eu digo para você valorizar a proximidade que ela tem com você, faça um favor para você. Quando você chegar em casa, gasta um tempo olhando no espelho e se pergunte, mas não em voz alta, mas só se pergunte: quem ia querer sair com essa beleza aqui? E você vai descobrir que não tem muita mulher aí querendo sair com você, não. Que da média que eu estou olhando aqui, vocês são tudo feio. Brincadeira, gente. Se a sua mulher quer sair com você, aproveita.
comunicam com clareza com a gente. Mas a gente erra muito porque nós não devolvemos com a clareza que ela precisa. Nós precisamos que ela queira dizer o que ela disse. E a gente precisa dizer e explicar e contar, porque dividir é participar para ela. Para ela é uma forma de fazer parte, de pertencer e estar junto. E não tem nenhum problema em dividir, em conversar. Tem coisas que do seu trabalho você não vai poder falar de qualquer forma. Tem coisas no meu trabalho que eu não posso dividir dentro de casa. Seria um peso, um prejuízo, um problema. E quando essas coisas acontecem, eu tenho que dizer com clareza, está difícil, eu não posso dividir com detalhes, mas eu preciso de orientação, eu preciso de oração. Tem horas que a gente não pode dar todos os detalhes, mas a gente tem que estar pronto para dividir. Antigamente, os machões, eles não dividiam absolutamente nada e as mulheres tinham que viver no escuro, tateando para entender o que seus maridos pensavam. Nós não precisamos disso. Nós podemos comunicar com clareza, nós podemos dividir. Nós precisamos aprender a ouvir também. A gente tem muita dificuldade de ouvir dentro de casa. Da mesma maneira que as mulheres precisam aprender a conversar com a gente precisa aprender a conversar com as nossas esposas. E, em grande parte, significa aprender a prestar atenção. Vocês lembram do filme do Snoopy? Em que todos os adultos, eles nunca apareciam com a cara, eles sempre apareciam da cintura para baixo, e quando eles falavam era... Vocês lembram disso? Tem marido que escuta a voz da mulher assim. Ela começa a falar, então, eu estava falando com a minha mãe... E desliga. Você percebe na cara dele que desligou. Você olha no olho dele assim, ele foi embora. E a gente precisa aprender a ouvir. Não tem nenhum problema parar. Em casa, uma das dificuldades que eu tenho é que quando eu fico cansado, infelizmente, eu não falo isso com nenhuma alegria, eu olho no celular, eu vejo coisas no celular. E quando eu estou cansado, a minha vontade é só, parece que assim, eu vou morrer na frente desse equipamento. Então, eu estou pronto para encontrar a eternidade, né? E fico esperando ela me encontrar pelo telefone. E é péssimo. Porque quando eu crio, ou quando eu faço isso, eu espanto os meus filhos, eu tiro os meus filhos de perto de mim, eu digo para eles que eles não são importantes, mas geralmente eles dormem. Lá em casa eles dormem relativamente cedo perto da gente. Eles dormem antes que nós. E é terrível ter esse tipo de dualidade dentro de casa, onde eu estou pronto para ouvir 30 segundos de um filme que eu não sei nem quem fez, nem para quem que foi, mas eu não consigo ouvir uma história da minha esposa. Isso é vergonhoso. E nós temos esse problema. Esse é um problema característico nosso. Nós precisamos aprender a ouvir. Se a gente não consegue sacrificar o nosso tempo com o celular para ouvir e conversar, se nós não temos isso, que dirá o dia do ladrão hipotético com um assalto hipotético no dia em que você vai ser o herói da família? Ao invés de esperar por grandes eventos para ser herói, tenta ser só um bom marido dentro de casa todo dia. É a melhor coisa que você pode fazer pela sua esposa. É a melhor coisa que você pode fazer pelos seus filhos. Ser um bom marido. Ensinar os seus filhos a tratar pessoas com respeito, a tratar a mãe com respeito. Que os nossos filhos aprendem a como tratar outras pessoas com o nosso exemplo. E se nós somos incapazes de ouvir, os nossos filhos vão crescer incapazes de ouvir. Nós precisamos melhorar nisso. Nós precisamos promover paz. Eu sei que a fama sobre conflitos às vezes cai sobre as mulheres, porque elas são barulhentas e belicosas às vezes. Mas o que tem de homem chato, arrumando encrenca dentro de casa, não tem fim.
A gente que é pastor, a gente escuta essas histórias com alguma frequência. Talvez não aqui, porque vocês são tudo gente boa também, né? Aqui você, né, tem que fazer algum elogio antes de sair daqui, senão vocês nunca mais me convidam, né? Mas é impressionante o tanto de homem que cria guerra dentro de casa por tolice. Por tolice. Homens que não conseguem sacrificar suas preferências. Homens que não conseguem sacrificar seus modos e atropelam suas esposas. Uma vez encontrei um casal em que, de tanto ele reclamar da comida que ela fazia, ela desistiu de cozinhar. Você acredita? O tanto que esse cara teve que ser chato para conseguir convencer a mulher dele a parar, a encerrar. Vários anos de casamento. Encerrou assim, o desejo por cozinhar, porque ele era incapaz de apreciar o que ela fazia sem criticar. Incapaz. Cara chato. Reclamão. O machão geralmente ele tem esse perfil de promover conflito. O machão é aquele que senta no sofá, pede para o filho trazer a cerveja e pede para a mulher fazer comida. Esse cara, que é uma vergonha. Nós precisamos ser o oposto disso. Nós temos que estar prontos a servir dentro de casa. Nós temos que estar prontos a cuidar das nossas esposas dentro de casa. Se sua mulher trabalha fora, ela tem 3 jornadas de trabalho, muito mais do que você. Ela cuida do trabalho dela, ela cuida da casa dela e ela cuida dos filhos. Eu sei que você chega cansado em casa do trabalho, mas ela está 3 vezes mais cansada que você. Vai fazer o jantar, deixa de ser chato. Vai fazer o café de manhã. Para de arrumar encrenca. Seja leal. Outro conselho que eu dou para vocês é: sejam leais. É muita confusão sendo apresentada. Muita história para contar. Muita entre os homens, muita fofoca por fazer. A gente não faz fofoca com nome de fofoca, né? A gente faz piada. A gente tira sarro. E a gente faz isso de uma maneira a diminuir as nossas esposas nos nossos convívios. Você não acredita o que ela fez. Seja leal. A santidade da sua esposa custa muito mais do que isso. O riso dos seus amigos não é mais importante que a identidade da sua mulher. Ela pode ter cometido um equívoco, pode ter feito uma coisa errada, pode ter feito uma coisa engraçada, mas seja leal. Ela é mais importante para você que a risadinha dos seus amigos. Valorize sua esposa. Qual foi a última vez que você chegou para ela e elogiou a sua esposa? Você está linda hoje. Qual foi a última vez que você chegou para ela e agradeceu a comida que ela fez? Está uma delícia essa comida. Qual foi a última vez que você chegou para ela e falou assim: essa casa está impecável. Muito obrigado. Se você não valoriza as coisas que ela faz amorosamente por você, você não é um marido segundo o Evangelho. Você não é um marido que tem apreço pelo Senhor. Nosso Senhor valoriza o trabalho dela. Nosso Senhor valoriza o empenho dela. Nosso Senhor valoriza o que ela tem feito por você. Qual foi a última vez que você olhou no olho dela e disse que ela está linda? Valorize. Invista nela também. Invista nela. Sua esposa muito provavelmente gosta de ir no cabeleireiro. Manda ela para lá. Ela vai voltar mais bonita para casa, você não vai perder nada. Ela provavelmente gosta de comprar roupa nova, e se você pode, leve ela na Renner, faz um carnezinho de 24 meses. Vale a pena.
sua esposa gosta de ler, dá livro para ela. Se ela gosta de passear, sai com essa moça, pega na mão dela, diz que ama ela e vai comer fora. Chama o adolescente da igreja para cuidar dos filhos. Fala, vamos embora, mulher. Essa é a mulher que Deus deu para você passar o resto da sua vida. E o seu trabalho é fazê-la santa. O seu trabalho não é fazê-la feliz. O seu trabalho é fazê-la santa. Mas não custa nada deixá-la alegre de vez em quando, não é verdade? Não custa nada fazer coisas para que ela fique feliz. Você vai ter que sacrificar o futebol? Vai. Vai ter que sacrificar parte do seu salário? Vai. Mas vale a pena. Quanto que você gasta por mês para passar tempo com a sua mulher? Quanto você investe financeiramente para estar com ela? Cara, é só um pouquinho. Faz toda a diferença do mundo. Faz toda a diferença do mundo. Se você não aprender a sacrificar as coisas simples como essa, dificilmente você vai estar pronto para fazer grandes sacrifícios homéricos e heróicos por ela em outro cenário. O que você tem que entender é que o Senhor te chamou para sofrer. Sofrer por ela, não com ela. Você vai sofrer para que a sua esposa tenha paz. Você vai se sacrificar para que ela tenha conforto. Você vai se sacrificar para que ela tenha apoio. Você vai se sacrificar para que ela seja cada vez mais parecida com Cristo Jesus. A sua esposa tem que ficar mais parecida com Cristo Jesus, porque ela anda com um homem que ama Cristo Jesus. E se você não é esse homem hoje, ou até aqui não tem sido, essa é a hora para você tomar vergonha na cara e mudar. Essa é a hora de você criar coragem para ser o homem que Deus quer que você seja. Um homem que ama Cristo Jesus, que leva Cristo Jesus a sério na sua vida pessoal e dentro de casa, e faz da sua casa um lugar onde a graça reina, onde as pessoas crescem espiritualmente, um centro de treinamento de discípulos de Cristo Jesus, que tem uma mulher muito feliz. Esse homem tem uma mulher muito feliz do lado dela, porque ela sabe que ela casou com um homem de Deus. Se você não é esse homem ainda, eu quero te dizer, não perca mais tempo na sua vida. A hora chegou. As coisas velhas passaram. Agora é vida com Cristo, é coisa nova. E é muito melhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, mais uma vez, pelo modo como a Tua Palavra afronta o nosso coração. O Senhor nos ama o suficiente para nos disciplinar, para nos corrigir e para nos educar na justiça, Senhor. O Senhor nos ensina a verdade e nos apresenta a verdade. A mensagem que nós ouvimos, Senhor, essas 3 mensagens são mensagens difíceis, são conceitos duros, mas nós sabemos, Senhor, que é prova do Teu amor para conosco e nós sabemos que é motivado pelo Teu amor. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós nos nossos erros, tem misericórdia de nós nos nossos fracassos e equívocos e nos ajuda, Senhor, a sermos uma família voltada para Ti, com esposas que se submetem e com maridos que se sacrificam, Senhor. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém.